do Narciso, demos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos graças a Deus, pela terceira vez, chegamos ao nosso motivo. Está valendo a pena, sim ou não? Sim. Sim. Então, Deus sabe o momento certo e como vai ser. Claro que de nós partiu assim um desejo no coração, mas aconteceram algumas coisas, imprevistos, e realmente hoje, dia 17, que aconteceu esse retiro. Então eu vou estar falando um pouquinho sobre o nosso tema, Casa Edificada na Rocha. E partindo desse tema, Casa Edificada na Rocha, eu tenho algumas propostas, algumas sugestões aqui a ser dada, e eu gostaria de, a partir desse tema, contar assim, com sim de cada um, com abertura de coração para aquilo que Deus já começou a fazer nesta manhã. Vejo que durante esse momento, essa partilha 2-2, aquilo que vocês colocaram ali nos pés do Senhor, apresentando o coração de cada um, do seu irmão, da sua irmã, eu ali intercedendo por cada um, cada dois que estava chegando ali, e louvando a Deus pela vida de vocês, o sim de vocês ali, não para mim, não é para mim, Narciso, mas assim, para Jesus, dentro do carisma. Então foi uma graça muito grande que nós já tivemos nesta manhã, bebendo essa graça. Então, através desse tema, a casa edificada na rocha, mas primeiramente eu queria dizer, assim, aquela passagem, onde nós ouvimos o profeta dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para que a nossa casa esteja realmente edificada na rocha, é preciso eu ter essa decisão em Deus, em Jesus, e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E qual que é a casa que hoje é proposta? Eu e a minha casa, Recanto de Belém, serviremos ao Senhor. E a partir do meu sim, a partir do sim de cada um de vocês, nesse carisma, dizendo para Deus que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e essa graça vai estendendo também lá na nossa família. Isso é promessa de Deus. Deus cuida. Quando nós damos um sim para Deus, verdadeiramente, quando nós regamos na horta, do vizinho, Deus coloca pessoas para regar na nossa horta. Sim ou não? Sim. Vocês acreditam nisso? Sim. Eu creio nisso, que Deus faz essa obra. Às vezes dentro de casa, da nossa casa, a gente não precisa ficar muito preocupado, como a Kelly no início falou, tem alguém, pessoas preocupadas com a sua casa. Deus te chamou aqui hoje, Deus está falando com você, está falando comigo. Então aqueles que ficaram, Deus está cuidando. Sim ou não? Sim. Você toma posse disso? Sim. Dá uma salva de palmas para Jesus, se você acredita. Eu queria que vocês trouxessem a palavra, e quem está com a Bíblia, vamos tomar essa palavra em Mateus capítulo 7, versículo 24 e seguintes, de 24 ao 29. E aqui Jesus, nesse trecho, ele vem dando diversos conselhos para os seus discípulos, já aqueles escolhidos, aqueles que ele foi chamando no decorrer do caminho. Então, esses conselhos que Jesus ele vai dando para os seus discípulos, ele conclui o seu discurso no capítulo 7, versículo 24. Então, a palavra chama Mateus 7, 24, na página 1291 da Bíblia Ave Maria. Amém? Versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva,
Vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E essa palavra hoje para nós ela é muito providencial. Rezando todos esses tempos, colocando, Senhor, o que o Senhor quer falar para nós, Recanto de Belém? Através dessa palavra, aquilo que é proposto, que vai ser proposto também para esse carisma Recanto de Belém, nós vemos assim, quando Jesus ele ensina, ele vai ensinando, ele vai fazendo a sua colocação, a sua pregação, ele traz algumas situações da natureza, quando ele vai trazer um ensinamento, ele pega algumas coisas que traz alguma coisa que destaca, e aqui é sobre a casa. Ele quer dizer para os seus discípulos e também dizendo para nós hoje com relação à casa. Eu tenho, graças a Deus, pela graça de Deus, eu tive experiência nessa área de construção, na área de construção civil. Trabalhei já um bom tempo no meu passado nessa área, e eu sei, vocês imaginam, por exemplo, um sobrado, um predinho de 3 andares, 6 andares. Vocês sabem que às vezes vocês veem toda uma estrutura e ali apoiada em pilares, apoiada em pilares. E quando se faz um estudo para construir, por exemplo, aquele prédio, imagina um prédio, a primeira coisa que se faz é um estudo, que é feito um estudo daquela região, daquele alicerce, para verificar se ali tem possibilidade de levantar aquele prédio e dar início nas construções. Faz toda a avaliação, faz um levantamento, e aí uma equipe de engenheiros, com administradores, para dar continuidade naquela obra. Aqui Jesus está se referindo a uma casa, mas a gente trazendo para nós assim, um sobrado, algo maior. Aquilo que nós vemos assim é toda a estrutura, como disse, e os pilares apoiados. Aqueles pilares é feito um estudo da profundidade, onde você coleta aquele material lá na profundidade e faz uma análise em laboratório para saber qual que é o tipo de rocha que existe, tipo daquele material que foi retirado ali. Porque existem tipos de materiais que não sustentam uma força de impacto ali. Então precisa ser estudado e verificar o tipo de fundação que tem que ser feito para levantar aquele prédio. Se for ali observado que existe uma terra mais sólida, rocha, aquela fundação ela vai ser menos profunda. Se aquele material, se perceber que é um barro, enfim, alguma coisa assim que não é tão sólido, a profundidade daquela fundação tem que ser mais profunda, até encontrar um material mais sólido para segurar aquela edificação. Estou trazendo alguns exemplos assim, para chegar naquilo que Jesus queria dizer. E aí, quando o engenheiro, após os dados de laboratório é levantado, ele tem noção daquilo que ele está coletando ali, para ele dar continuidade ali, como vai ser o tipo de fundação. Tem vários tipos de fundação, onde entra toda a parte a fundação por impacto, helicoidal, onde faz aquela perfuração, e até mais profundo, menos profundo, enfim, é isso a situação que ocorre num lugar onde se determina ali para ser uma construção. Então aquela construção ela está baseada no tipo de solo. E muito sabiamente Jesus traz isso,
se referindo àquela construção. Por quê? Porque uma construção, quando foi feita toda a análise do solo, e o engenheiro percebeu que ali não pode ser um prédio, por exemplo, de 20 andares, ele já tem noção, porque ele conheceu o solo, ele vai ter que fazer um estudo para que aquele prédio seja menor. Ou fazer um investimento muito maior, com profundidade maior lá no subsolo, para ter uma resistência de apoiar. Porque vocês imaginam, um predinho sobre seis pilares, se naquele local não estiver bem solidificado ali, se aquele pilar, se ele ceder 1 centímetro, estou falando assim grandes coisas não, mas se ceder 1 centímetro, que ele ceda, vai aparecer uma trinca na sua casa, ali naquele alicerce, naquela construção, naquela edificação. Conforme vai aumentando a trinca maior e podendo até desabar, como nós já vimos aí, vários edifícios caindo por causa não foi feito um estudo preliminar bem detalhado. O que Jesus está se referindo aqui quando ele está dizendo? Aquele que ouve estas minhas palavras e põe em prática é semelhante a um homem prudente. Olha o que Jesus diz. O que está ligado aqui? Aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Essa é a condição para nós. Aquele que ouve e coloca em prática é semelhante. Ele é semelhante, ele está dizendo, a um homem prudente. Essa prudência é semelhante a uma prudência. É por isso que eu disse sobre a construção. O engenheiro, depois de ele ter os dados em mão, ele tem que ser prudente e dizer: aqui tem que ser uma fundação mais profunda, menos profunda, aonde encontrou rocha, onde foi só barro, não tinha rocha naquela profundidade. Ele tem que ser prudente em determinar e designar os construtores, os pedreiros, os ajudantes, a fazer daquela maneira, porque ele teve um estudo prévio. Então aqui Jesus está dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Aí ele continua dizendo, Jesus continua dizendo: os vendavais, os ventos virão, dizendo aí, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Claro que hoje a gente falar desse texto, qual que é a rocha? A rocha é Jesus, é Ele. Mas Ele está dando toda uma direção para nós, daquele que ouve e coloca em prática. Não pode ser a nossa vida ouvir a palavra e deixar que o vento leve. O vento leve. Eu ouvi uma palavra aqui hoje, mas amanhã eu tomo uma posição, tomo uma decisão, eu tenho uma postura de como decidir na minha vida, mas amanhã eu esqueço tudo aquilo e faço o contrário, volto, diria assim, talvez até uma vida velha. Não chegaria também a um extremo, uma vida velha, mas não faço aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está pedindo. Então, é o contrário. Então Jesus, quando ele está dizendo, quando você ouve e coloca em prática a palavra, você está sendo uma pessoa prudente. Eu estou sendo uma pessoa prudente. E aí Jesus até elogia dizendo, né? Então é como aquele que edificou a casa na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a casa na areia. É aquilo que eu falei, por isso que eu trouxe essa imagem dessa construção. Quando aquele estudo foi feito, se lá no profundo tem areia, um material menos sólido, tem que ser prudente na determinação e de levantar aquela construção, porque pode ter a ruína lá na frente, e aí a ruína pode ser grande, porque vem a chuva, a tempestade. É aqui que Jesus está trazendo tudo isso para nós. Então, essa prudência, ser prudente naquilo que nós estamos ouvindo, ouvir e colocar em prática. E eu quero dizer assim, que hoje
providencialmente, nós estamos ouvindo tudo isso amanhã, como já tudo foi falado. Nós estamos assim, nos alegrando com tudo isso que está sendo colocado, tudo isso que está acontecendo, porque Deus está dizendo assim: estou dando situações para vocês tomarem decisões, para vocês decidirem, eu quero ou não quero, o que eu quero, qual que é a minha decisão. Porque essa casa, quando ela foi construída, se ela tiver construída na areia, a ruína certamente vai ser muito grande. Porque os vendavais virão, e quais são esses vendavais? Trazendo hoje para essa realidade, essa palavra para a nossa vida. Cada um de nós, eu e você, nós temos que verificar na nossa vida que esses vendavais, e eles vão vir. E eu não vou dizer para você que está nesse carisma Recanto de Belém, que aqui vai ser tudo mil maravilhas. Aliás, se eu disser isso, eu estou sendo até falso com você. Eu tenho que dizer assim: não, aqui você vai encontrar grandes vendavais aqui. Quais são esses vendavais? Da perseguição, da discórdia, do ressentimento, da competição, às vezes até aqui entre nós, do desânimo, da falta de paciência, falta de amor, que muitas vezes vai acontecer. Mas Jesus está dizendo assim: mesmo que esses vendavais venham e virão, se a nossa vida estiver alicerçada nessa rocha, que é ouvir a palavra e colocar em prática, esses vendavais, eles vão passar na nossa vida e nós vamos continuar sustentado, essa construção da nossa vida vai estar sustentada naquilo que é o suporte ali para aquele prédio, para aquela construção. Qual que é essa construção hoje? É a minha vida, é a sua vida, a nossa família, é esse carisma que Deus colocou em nossas mãos. Por que Deus colocou a mim e você nesse carisma? Porque lá o Narciso é bonzinho, a Lourdinha às vezes é meio brava, ela vê as coisas da cozinha, ela fala, não é assim? Mas não é porque o Narciso é bonzinho, não é porque por causa disso, daquilo, não é porque vocês gostam de nós, Narciso é pela amizade, não, é porque Deus chamou vocês, é um chamado. Deus chamou vocês aqui nesse carisma. Vocês disseram assim. Só que assim, esse chamado que é feito, essa decisão é minha e a decisão é sua de dizer sim ou não. Ninguém é obrigado a ficar num lugar, ninguém é obrigado. Aliás, na missa com o bispo aquele dia 22 do mês passado, ele foi bem claro em dizer, quando ele disse para os discípulos lá, Senhor, falando para os discípulos, ele percebeu que os 12 ali começaram a questionar: Senhor, mas eles estão indo embora, os outros estão indo embora. Jesus olha para eles: vocês também querem ir? Vai embora, quer ir também vai. E aquela passagem é isso. Jesus havia escolhido os 12, ensinado, passou um tempo com eles, amadurecendo naquilo que Deus tinha de propósito na vida deles, e chega lá na frente e vê que os outros, que a multidão, porque a multidão é assim, a multidão ela vem para ouvir, para receber milagres somente, para ser curado, e depois ela olha para Jesus, ela não quer mais ser íntima, ela não quer ser amigo, ela não quer estar junto com o Senhor, ela quer receber as graças ali, ser curado no problema financeiro, lá eu estou sem emprego, eu estou passando por depressão, vou lá, depois, Jesus, tchau, eu recebi já aqui, passei, isso é a multidão, isso é aqueles que vão. Tem também, já falei sobre isso já, aqueles que também têm uma missão, que saem para levar a palavra para os demais, mas aqueles que Jesus escolheu foram os 12, ali é uma intimidade, é amigo, é de amizade,
E essa amizade, ela foi mais profunda com os três, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi para o Monte Tabor lá, quem que ele escolheu? Vem comigo, Pedro, Tiago e João. É claro que de uma multidão Jesus vai escolhendo aqueles que ele quer, aqueles que ele sente o coração. E esse eu posso estar mais próximo, eu conheço o coração desse. E finalizou com um sozinho, aquele que permaneceu fiel ali junto com ele aos pés da cruz, ele e Maria. É aquele que reclinou a cabeça no ombro de Jesus. Assim Jesus também, ele faz isso conosco. E teve aqueles também do grupo de 12 ali que traiu, um traiu por 30 moedas de prata, outro foi, negou Jesus, mas se arrependeu, Pedro. Teve aqueles dois que quiseram destaque, não, eu quero ficar com o Senhor, mas eu quero lugar de destaque, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Não tiveram nem coragem de chegar lá e pedir para Jesus. Pediu para a mãe deles ir lá e falar com Jesus, fala para eles arrumar um lugar na minha direita e outra à esquerda. Às vezes a gente também é assim, nós também somos assim, a gente fica na expectativa, eu quero esse lugar. E nesse carisma rica de Belém, não tem destaque. Por quê? Porque nós espelhamos nele, o nosso padroeiro. Quando Deus instituiu a comunidade, foi baseado nele, São José, né, nosso exemplo. Aquele que fez aquilo que precisava fazer. Cuidou de Jesus, quando precisou sair de Jesus ali da gruta de Belém, não, vai ter uma perseguição, vamos para o Egito, vai para o Egito. E ele foi atento. Quando ele percebeu que Maria estava grávida e ia ser esposa dele, mas não tive relação com ela, como é que pode ser? Vou embora, vou dar no pé, vou cair fora, como diz o mineiro, cai fora dessa, não está comigo não. Ela aprontou, fica do jeito que está, mas não vou dar escândalo, vou sair de fininho. O que aconteceu? Um sonho, Deus fala com ele é obediente. É isso que Deus quer, olhando para nosso padroeiro, é ser obediente, a obediência principalmente, primeiramente a Deus, do sim. E nós vamos nos entregando, nós vamos nos moldando e nos modelando a Ele. Olha que coisa linda, né? Ô, Sr. João, já pensou o senhor chegando a um ponto parecido com São José? Olha que coisa linda, ô Carlos, não é? Né? As mulheres também, ficando assim, tendo afeição dele, São José, né? Porque ele é o nosso padroeiro, ele que nos escolheu. Esse carisma, Recanto de Belém, é baseado nele, né? Ali na gruta de Belém, essa manjedoura que esteve presente. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque essa casa edificada na rocha que Jesus vem falar, existem os pilares. Eu falei dos pilares dentro de uma construção, né? Tem que ter aqueles pilares. Se dois estiver num lugar que não é profundo ali e não tem rocha, não foi calculado exatamente, ele pode ceder e vai comprometer aquela construção. E o que seriam esses pilares hoje para nós na vida cristã, na vida da comunidade? Um deles é o pilar da fé. Pilar da fé. Esse pilar da fé, lá em Romanos 1,17, diz assim: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Por que aquele que vive esse pilar, o pilar da fé, está bem alicerçado nessa rocha, esse pilar? Porque nós vamos superar as dificuldades, as coisas difíceis, os vendavais. Nós não vamos perder o ânimo. Vem sim o desânimo. Quem que não fica desanimado? Eu fico. Tem hora que eu fico desanimado. Mas esse desânimo que abate não nos leva a gente jogar tudo pelos ares. Não nos leva. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui, não é do nada assim, vai jogando tudo pelos ares. Não, vou voltar atrás, não é isso que eu quero, não é isso que para mim, não. Então nós vamos superando, supera, jamais perde o ânimo, não se desespera nos momentos difíceis. Quantos de nós aqui nessa caminhada, vejo os membros mais antigos, quanta dor, quanto sofrimento. Eu conheço a história
daqueles que estão aqui conosco, dessa história, eu sei a dor, conheço a dor, e vocês também conhecem as nossas dores, o sofrimento para chegar hoje, ser do jeito que somos. Às vezes a gente pensa assim, nossa, 21 anos de comunidade, cadê essa multidão de membros? Não precisa, não precisa. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus, em 12, mais os 3 do vocacional. Fiquei feliz de vocês, João, Marlene e a Cida, estarem aqui, graças a Deus. Não precisa ser multidões para estar aqui. Aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que vive o carisma. Ali na gruta, quando o menino Jesus ele nasceu e foi colocado na manjedoura, uma luz, uma estrela apareceu ali e mostraram para os pastores que foram lá direcionados para ir fazer a visita, levar ouro, incenso e mirra. O que eles fizeram? Estiveram ali presentes, depois o que eles fizeram? Foram anunciar aos demais. Graças a Deus que aqueles que passaram por aqui, por esse carisma de Belém, pelo que nós conhecemos hoje, estão caminhando nas suas missões, aprenderam, foram moldados muitas vezes aqui pelo carisma, por aquilo que já aconteceu aqui, continuam a sua vida. Agora Deus precisa daqueles que permanecem, aqueles para permanecerem, para a gente poder ser esse carisma na vida dos outros lá fora. Aqueles que vêm, aqueles que passam por aqui, o que eles precisam passar por aqui? Ver o que? Em primeiro lugar, ver que nós somos, cada um de nós, essa manjedoura, e ver em nós Jesus, o menino Jesus, em nosso coração. É isso. Esse é o pilar, então, o primeiro pilar da fé. O segundo pilar, do conhecimento bíblico e doutrinário. Nós precisamos ter esse conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos ficar alheio à palavra de Deus diariamente. Fazer estudo, a Lécio Divina, eu costumo sempre dizer, é uma forma simples da gente poder ter esse contato com a palavra diariamente, fazer um estudo, meditar na palavra. Aqueles que participam da missa diariamente já têm esse contato com a palavra naquele dia. Enfim, esse pilar do conhecimento bíblico e doutrinário, a doutrina da igreja. O que a doutrina da igreja diz? Esse conhecimento. Porque o que acontece se nós não tivermos essa afinidade com a palavra de Deus? Se a gente não tiver, o que acontece? Aí aquilo que Jesus diz assim, aqueles que ouvem as minhas palavras e põem em prática é semelhante a uma prudente. Aqueles que não colocam em prática são aqueles imprudentes. E aí vem aqui, aqueles que não têm esse conhecimento, um pilar desse conhecimento, dessa intimidade com a palavra de Deus, com o ensinamento da igreja, cria dúvida em muitas coisas que estão sendo jogadas hoje, ficam em dúvida. Quantos de nós, não quero acreditar que isso aconteça entre nós, mas quantas pessoas católicas que vivem lá na televisão procurando pastor, pregação de pastor, e sendo que nós temos uma riqueza dentro da nossa igreja, Então a gente fica em dúvida também, o que eu quero? Nós não podemos dar essas brechas. E outra, nós temos também um carisma aqui, nós não podemos ficar, vai em todo lugar que chama, vai lá. A gente não solidifica nessa palavra, não solidifica naquele pilar que precisa estar na rocha. Eu não preciso, dentro desse carisma, Deus me chamou. Aqui nós temos a Eucaristia, nós temos os ensinamentos, nós temos adoração, nós temos momentos de oração, nós temos grupo de oração, tudo isso nos fortalece. Hoje eu vou sair daqui e vou participar lá do retiro e tal. Não estou dizendo que não deva, de vez em quando um retiro, para nos fortalecer, para conhecer, mas assim, vai em todo lugar, vou lá, não precisa. Muitas vezes a gente não solidifica, a gente fica sempre questionando, e as coisas dentro da nossa casa, muitas vezes, como eu disse, minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se nós quisermos que a nossa casa
que eu e a minha casa sirvam ao Senhor, eu tenho que estar alicerçado aonde Deus me chamou em primeiro lugar. Não adianta ficar buscando, vai para um lugar, aí a nossa casa não fica alicerçada numa base. Então é necessário essa nossa firmeza no conhecimento da palavra diariamente, para a gente não ser também influenciado por falsas doutrinas que a gente vai ouvindo aí. Doutrinas que dizem que os seus problemas serão resolvidos. Muitas vezes, vem aqui você vai ser bem sucedido, você vai ganhar. Quantas seitas que estão propondo isso? E até a gente conversando com o padre na quinta-feira, ele ficou aqui até 11 horas da noite, ele dizendo sobre cristãos que estão assim. Eu não quero entrar nesse mérito, porque ficaria aqui mais 2 horas falar só disso, mas devido a essa pandemia, quantos de nós cristãos católicos que nós ficamos fechados dentro da nossa casa, ficando com medo e achando que tudo só pela internet, toda assim, não quero dizer da minha própria igreja, a igreja acabou dizendo, fica em casa, tem valor, sim, também tem isso, mas o estar presente ali, receber Jesus, né, dar esse passo na fé, nós amedrontamos, mas não ficamos com medo de ir no mercado, não ficamos com medo de ir no açougue, não ficamos com medo, às vezes até de visitar um parente. Então, é isso, que a gente nada distraia na nossa vida. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é o pilar da oração. E aqui está um pilar que nós, se nós não estivermos diariamente apegados à nossa vida de oração pessoal, porque claro que nós temos momentos de oração comunitária, de oração santíssima, que é o cume de tudo isso que nós precisamos no momento de adoração, mas o nosso momento de oração pessoal é a nossa fortaleza. Todos nós temos que ter um momento de oração na sua casa, né? Aqui, quando vocês vêm aqui, nós nos reunimos, nós estamos rezando uma oração comunitária, mas estou dizendo assim, de uma oração pessoal, intimidade com Deus, eu e Jesus, porque é ali que eu vou crescer na intimidade, no amor, na amizade, reconhecer, saber, Deus vai falar comigo, eu falo com Ele. É isso, ó Jesus, hoje eu estou arrasado, o Senhor sabe, estou bravo, meu filho, minha filha, estou chateado por isso, estou com o coração angustiado, estou passando por esse problema. É ali que se fala, e Deus quer essa sinceridade de coração. É nesse momento então, nesse pilar da oração. Jesus orava na madrugada. Olha, quando ele ia tomar uma decisão, ele saía, ele ia no monte escutar Deus, ele e o Pai. É nessa intimidade com o Pai, e nessa intimidade ele deu esse exemplo para nós. O que acontece? As suas decisões, as suas escolhas são corretas. Ele desceu e fazia as escolhas certas, os discípulos ali tomando as suas decisões. E assim também não é diferente conosco. Se a gente tivesse intimidade, as nossas decisões não são um impulso. Às vezes é a hora de momento que é para silenciar, morder a língua, silenciar, calar, para você não inflamar uma fogueira. A gente às vezes não tem esse momento. E incender dentro de casa, de marido e mulher. E dentro de casa explode. Pronto, aquele dia você brigou com a esposa, não veio na congregação, não vou na missa, estou já pronto, você perdeu uma graça de Deus naquele dia. Então, pilar da oração. A oração ensinou que Jesus, ele orava, quando havia lá um demônio, os discípulos chegaram para ele, Senhor, ali, olha, nós oramos e não conseguimos expulsar aquele demônio. E esse tipo de demônio se expulsa pela oração e o jejum. Às vezes nós que estamos, rezando pelos outros, acompanhando pessoas na nossa caminhada, indo em missão nas casas, rezando, de nada adianta. Os frutos são pequenos se a gente falar assim, hoje eu vou lá rezar, tipo assim, um compromisso cumprido, cumprir minha obrigação. Não é por aí. O
que verdadeiramente eu quero dentro desse carisma? Você quer levar a salvação realmente para aqueles que estão precisando, que está lá tentando suicídio, como eu e o Emerson fomos visitar um jovem em torno de 30 anos, né? Síndrome de pânico lá, tentou suicídio, pensamentos de suicídio. E assim, é socorro, essa emergência, né? É isso que nós temos que estar atento, aquilo que Deus quer. E não é fazer, vou fazer isso. Não, a nossa vida tem que, de manhã, ser pautada na oração. Senhor, eis-me aqui. O que queres de mim nesse dia de hoje? O que o Senhor quer? Não quero fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus mesmo ensinou para os seus discípulos a rezar. Reza o Pai Nosso, oração profunda, né? Pai Nosso. Quarto pilar, o pilar da comunhão, o pilar da unidade, comunhão entre nós, comunhão, isso tem que acontecer. Se houver realmente essa unidade entre nós, os frutos produzidos por dentro, por esse carisma Recanto de Belém, são muito grandes. Muitos frutos nós colheremos. E não precisa ser multidão aqui fazendo parte, não. Se a gente tiver esse grupo, um grupo de 12 pessoas fiéis aqui, essa comunidade vai embora. Frutos produzirão. E eu quero testemunhar sobre, falando desses frutos, que assim, essa semana foi muita tribulação. Partilhei com algumas pessoas, assim, muitas tribulações, até problemas de saúde que eu tive. E essa noite, especificamente, eles foram dormir mais de meia-noite. O Colordinho, ficamos aqui rezando na capela, fomos para casa, ainda ficamos em oração lá no quarto, e fomos dormir mais de meia-noite. A hora que era 2h10, eu acordei apavorado, um sonho terrível, sonhando assim, enfrentando 2 pessoas endemoniadas. Até partilhei com a Lourdinha esse sonho, falei, meu Deus, mas assim, eu acordei assim, no desespero, na luta. E aí, o que eu fiz? Levantei daquela angústia, acordando daquela situação, daquele sonho, fui na sala, peguei o terço, a palavra de Deus, fiquei em oração ali, rezando o terço, terço da misericórdia, rezando para esse encontro, e voltei deitado. Depois já era mais de 4 horas. E aí depois sonhei de novo. Sabe o que eu sonhei? Eu sonhei assim, e eu não via quem que era pessoas, uma árvore de manga, né, fruto, manga, e naquela árvore pessoas indo lá, olhando para aquela mangueira e vendo mangas maduras, e um, cada um passando ali e retirando aquela manga e colhendo. Que assim na hora eu pensei, sonhei isso. Aí depois tocou o despertador, levantei, vim para a capela, café, então. Mas assim, o que foi depois de discernimento, partilhei com a Lourdinha? A graça de Deus. Às vezes a gente tem os espinhos, não é? João, é verdade? Então assim, nós enfrentamos os vendavais. Esses são os vendavais que nós enfrentamos. Se não tiver alicerçado nessa rocha, que é Ele, Jesus, fortalecido nesses 4 pilares que eu falei, essa casa vai desabar. E essa casa é a minha e é a sua. Eu, Neide, Silvia, Emerson, Neide, seu João, Lourdinho, Marilu, Carlos, Cida, Mãozinha, Arlene, João, Kelly e a Denise. Narciso. É para nós que Deus está falando hoje. Nós não vamos ter suporte, nós não vamos resistir a esses vendavais que nós já estamos vivendo e que virão ainda nesses tempos que nós estamos vivendo. Mas Deus é fiel em dizer, se a gente estiver vivendo esses pilares, né, na rocha,
Ele vai se vendavais virão e nós vamos passar. Nós vamos passar. Então, diante desses pilares que eu propus, que eu coloquei através dessa palavra, eu queria dizer, concluindo e fazer uma proposta. Tem um preço, né? Eu já li para alguns aqui, tem um preço chamado. O chamado que Deus fez para você, principalmente vocês, membros. Tem aqui os ainda que estão ainda no caminho vocacional, mas também serve para você, porque você está aqui hoje. O chamado que Deus fez para você, ele tem um sentido profundo. Toma posse do que eu vou dizer agora. O chamado, ele traz o que? Lágrimas, conflitos, solidão, desprezo, dúvidas, perseguições, traições. Aquele que foi chamado tem tudo isso, traz tudo isso na minha vida e na sua. Não vou isentar vocês disso, vocês foram chamados, traz tudo isso. Repito, lágrimas, conflitos, solidão, desprezo, dúvidas, perseguições, traições, inimizade, até dentro de casa. Mas também o chamado faz você e eu, a cada um de nós, orar mais, faz jejuar mais, faz nós sermos mais íntimos de Deus, essa intimidade, através desse chamado. E antes de você desistir, também para mim isso, antes de desistir, lembre-se, quantos estão de pé por uma palavra ou atitude sua? Quantos que estão de pé? Olha na sua casa, olha aqueles que fazem parte da nossa história. Quantos que estão de pé e não desistiram por causa do seu sim? Não desista. Não desista do seu chamado. Existe alguém que está de pé por causa do seu sim a Deus. Existe alguém que está de pé e aí cada um traz na sua mente, né, aqueles que Deus vai colocando, aquele que Deus vai realizando dentro desse carisma, aqueles que Deus já vai pensando, né? Você tem várias pessoas lá na sua família por causa do seu sim a Deus, por causa do seu sim naquele carisma. E é por isso que eu, concluindo, então a Rosineide precisa sair 11h30. Ela tem agora uma lasanha lá na casa dela para comer. E não sei se ela vai chamar todos nós lá, né? Mas assim, o que nós temos como proposta diante de tudo isso? Dessa palavra, daquela proposta, desses pilares na nossa vida. A Recanto de Belém, e não só a Recanto de Belém, mas todas as comunidades, as novas comunidades, diferente das comunidades paroquiais, as novas comunidades, que é esse chamado que Deus fez para esses tempos atuais, esses fins desses tempos, né? Esse chamado que Deus fez, toma posse disso. Deus chamou essas novas comunidades para esses tempos que a igreja agora está sendo perseguida e isso vai piorar na caminhada, no decorrer do tempo. Então, o que Deus, esses pilares, então, que fortalece também cada carisma, é o pilar da administração, pilar da formação, da liturgia e da vida fraterna. 4 pilares. Então, imagine uma casa sustenta, 4 pilares sustentam uma casa, mas precisa às vezes no meio, para um sobrado, como eu falei, 3 alicerces. Às vezes conforme essa casa vai crescendo, vai aumentando em cima, aumenta 2 pilares, basicamente 4 pilares de sustentação para um carisma. É esses 4 pilares: administração, formação, liturgia e vida fraterna. Quero resumir rapidamente antes da Rosineide sair. Quero dizer o seguinte: na administração, como é que funciona isso na parte administrativa?
eventos de arrecadação, padaria, escritório de contabilidade, construção, manutenção, organização, limpeza e a parte de comunicação. Tudo está dentro da administração. Então, por exemplo, quem administra isso está dentro de tudo isso, tem que fazer acontecer tudo isso aqui que eu disse, está dentro, né? Na administração, na formação pessoal e na formação geral. A formação pessoal é aquela formação que precisa acontecer individualmente. Eu com o Carlos, né, se eu for o formador geral, a Rosineide é a formadora, a dona Luzia, isso precisa acontecer. Cresce, dá crescimento, frutifica. Formação pessoal. E a formação geral? A formação geral, existem algumas dimensões dentro da formação geral. A dimensão do conhecimento, que é para os vocacionados. E aqui eu não vou falar muito sobre o que é esse conhecimento. Não é conhecer o carisma, conhecer a vida do fundador, conhecer a história, o nascimento, enfim, é para os vocacionados, é a dimensão do conhecimento. A dimensão espiritual, a dimensão doutrinal, dimensão comunitária e a dimensão humana. Isso já vai ramificando, por exemplo, dimensão comunitária, vários temas para se trabalhar na dimensão comunitária, na dimensão doutrinal, de doutrina, dimensão espiritual, né? Palavra, a igreja, catecismo, vida dos santos, dimensão humana, né? Voltado também na parte humana, psicologia, o sentir, o perceber, enfim, mas já tem tudo isso determinado. Hoje nós temos uma pessoa que cuida dessa parte, que é Domingas. Já conversei bastante ontem com ela, venho conversando, estou passando toda essa descrição de tudo isso para ela trabalhar. Então ela vai trabalhar com cada um de nós, ela vai estar chamando algumas pessoas para trabalhar temas, né? Então, enfim, é essa parte dessa dimensão, então, da formação. A liturgia, o que é essa liturgia? A liturgia é só preparar o altar, igual está ali, os acessórios ali para expor o Santíssimo, não é só isso. A liturgia envolve as missas que acontecem na comunidade, agendamento, missas nos retiros, contato com os padres, precisa fazer um contato com um padre vir fazer uma pregação, participar de uma adoração, marcar uma missa com o padre que venha falar de um tema. Então essa parte também, contato com os padres. Ministério de música está dentro, o Ministério de Música está dentro da parte litúrgica, da liturgia, pelo responsável da liturgia. Preparação de altar, aquilo que o Hermes já fez de manhã ou ontem, já deixou preparado o altar. Toda essa parte de material litúrgico, conhecimento, passar também informação para os ministros, saber, né, que os ministros todos têm que estar sabendo essa parte litúrgica. Também ajudar nas partes de fazer algumas reuniões, fazer uma ata, enfim, essa é a parte litúrgica, a liturgia. É um pilar das novas comunidades. E a vida fraterna? A vida fraterna se resume basicamente em duas coisas fundamentais das novas comunidades: acompanhar os membros na vida espiritual. Então, por exemplo, a pessoa responsável por isso, ela percebe, por exemplo, que a Kelly está com um problema. A Kelly brigou com a Rosineide e passa perto da Rosineide e nem olha. Um exemplo. Aquela pessoa responsável pela vida fraterna, responsável nesse pilar, ela tem que perceber, tem que ser pessoa dócil, que tem essa sensibilidade de perceber que tem alguma coisa que não está bem dentro da comunidade, entre membros. Não está havendo essa unidade, como eu disse, que precisa essa vivência da unidade. Então ela tem que chamar essa pessoa, conversar e se acertar essa parte. Essa é a função de quem é responsável desse pilar da vida fraterna. E organizar momentos fraternos. Ontem eu fiquei feliz quando vocês postaram aquela foto, foram comer lanche ontem, grupinho, um momento de partilha após aquele momento muito bom ontem à noite, né, que foi o cenário com a Maria. Sai comer um lanchinho, é ali também que a gente dá risada, conversa, a amizade cresce, não é isso, Hermes? Não é?
Silvia, os que foram, o seu João Camarilu, enfim, aqueles que foram, percebe que isso vai solidificando a amizade. Então aqui os vendavais, quando vêm, quando nós estamos mais sólidos, né, nessa unidade, nessa fraternidade, a gente supera com mais facilidade. São esses 4 pilares básicos, mas ainda tem 2 que eu também vou estar falando e colocando, que agora no mês de novembro, não sei se na primeira quinzena, nós vamos estar fazendo essa reunião, né, para a gente concretizar isso através do nosso Conselho Geral, que vai ser um Conselho Geral da comunidade. Assim, eu tenho rezado, venho rezando com isso, tenho me debruçado bastante sobre isso e colocando quem são as pessoas que poderiam estar segurando nas suas mãos isso. Porque assim, eu sou o fundador, mas o fundador, eu tenho tantas coisas e também, graças a Deus, dia 23 de novembro, meu aniversário, pode trazer aí um sorvete. Mas assim, um bolinho também. Pode colocar lá também 2 velhinhas já. 67 anos. Olha que beleza, né? Graças a Deus, 67 anos. Então eu tenho pensado, 4 pessoas que tenho rezado. E quero que vocês tomem posse daquilo que vocês apresentaram para Jesus, para assumir esses 4 pilares fundamentais da comunidade de Belém. Quem que eu tenho pensado e rezado e discernir, quero colocar e quero dizer nome aqui agora. Por quê? Que vocês coloquem oração e digam assim: mas eu queria ser eu nessa parte. Eu que queria ser. Ótimo, não tem problema. Chega e fala para mim, eu queria. Mas vai ter serviço para todos, porque como eu disse, por exemplo, vocês têm uma ideia, liturgia, tem preparação de missa, contato com o padre, ministério de música, então todos vão ter seus trabalhos. Falta mais 5 minutinhos, gente, por favor, que eu concluo a gente rezando o Pai Nosso, Ave Maria, encerrando esse momento. Então assim, digo assim no fundo do meu coração, que foi em oração, muito discernimento, na palavra, pedindo a palavra, discernindo, Senhor, eu não quero fazer a minha vontade. Às vezes eu estou indo tomado como fundador, a direção na frente, e às vezes eu também atrapalho por não fazer aquilo que realmente cabe a mim e para fazer outras coisas que poderia ser delegado, e cada um está assumindo a sua função. Então assim, como eu já disse, expliquei mais ou menos 4 pilares, então dentro do carisma de Belém, administração, formações, liturgia e vida fraterna, eu pensei o seguinte: para assumir isso, vocês não falam para mim agora, pode contar comigo, vamos todos colocar em oração, né? Mas depois vocês vão, fala com Jesus, e aí depois, no momento certo, fala, pode contar comigo, só isso. Eu chamei e pensei, rezei, para ficar na administração, porque tem que ser pessoa disponível, pessoa que tem facilidade, precisa na prefeitura, precisa num fórum, precisa num banco, fazer um documento, precisa acertar isso, acertar aquilo. É isso, a administração é isso, o administrador. Pensei no Carlos. Nas formações, a Domingo está assumindo agora, e é ela, já conversei com ela, já falei, sentei com ela, mesmo ela morando longe, ela falou: Narciso, pode contar comigo, eu vou abraçar essa causa e vou distribuir serviço para muita gente, para as demais pessoas aqui, para envolver a comunidade. Então a Domingo, pensei no Carlos e a Domingo nas formações. Na liturgia, como eu disse, a liturgia não é só aquilo, são várias coisas a pensar na liturgia, abraçar essa causa, que a beleza de um carisma se faz também pela liturgia, é um pilar que dá uma sustentação muito grande. Eu pensei para esse pilar da liturgia, o Emerson. Coloque em oração, discernir, e aí, como eu disse, quero que cada um depois venha falar comigo. E na vida fraterna, são essas 2 partes fundamentais. É aquele que tem, pessoa que tem um coração sensível para dizer, está tendo esse problema, tem esse problema. Eu pensei na mente. Os 4 pilares. Tem mais 2 pilares aqui que eu preciso depois passar, mas ainda nós vamos concretizar na primeira semana, na primeira quinzena de novembro, que eu volto a falar com
e chego nesses dois pilares para dizer e falar: quero contar com vocês dois. Amém?